corpo. E existe vírus que deixam marcas de verruga, como por exemplo o HPV, né? o papiloma vírus humano, que é o vírus, se a gente, inclusive, se tivesse alguma coisa que eu pudesse dizer isso causa câncer, essa coisa, entre aspas, seria o HPV, em mulher principalmente. Se tivesse, né? É uma associação linear, complicada de se fazer, mas se tivesse alguma coisa que eu poderia dizer, eu jamais posso dizer que cigarro causa câncer, sol causa câncer, embora a gente ouça isso aí constantemente. Se tivesse alguma coisa com maior peso para que eu pudesse fazer uma ligação direta, seria o HPV, né? Acaba que ele vai gerar um câncer, né? Vai ser uma questão de tempo, e é claro, de susceptibilidade do indivíduo, né? Por exemplo, se eu não for susceptível ao HIV, eu posso ter o HIV qualquer quantidade, que eu jamais vou manifestar a síndrome, né, chamada AIDS, certo? É o que a gente chama de dose mínima, ou também, não são sinônimos, né? A doença, por exemplo, essas doenças aqui, eu preciso de ter contato com o agente etiológico, o vírus ou a bactéria, eu preciso ter contato, né? Ele vai entrar no meu corpo, é o que a gente chama de infecção. O que é infecção? É a entrada de micro-organismo no nosso corpo. Isso é infecção. Infecção não é uma doença, é um evento. Não tem um CID, um Código Internacional para infecção. Infecção não é uma doença, né? Essa era a ideia, pegar os termos e clarear. Porque, por exemplo, se eu perguntar para vocês se diabetes é uma doença, acredito, posso estar errado, vocês vão dizer que é, não é mesmo? Diabetes é um conjunto de algumas doenças. A doença é diabetes mellitus do tipo 1, diabetes mellitus do tipo 2, diabetes insípidos, isso é a doença. Diabetes é o grupo, não é? Então a ideia era essa, era clarear esses termos. Mas então, quando eu tenho que ter o contato com o agente etiológico, ou seja, infecção, esse agente etiológico tem que estar no número que é possível infectar. Por exemplo, no caso de malária, posso estar errado aí, malária ou então chagas, né, que não são doenças sexualmente transmissíveis. Numa das duas aí, eu preciso de 300 protozoários, né, na picada do mosquito ou nas fezes, para que seja uma dose mínima. Então, a doença infecciosa, ela funciona como um medicamento, eu preciso da dose mínima, né? Então, por exemplo, vírus, HIV, qual é a dose mínima para uma pessoa manifestar sinais e sintomas para que a gente possa dizer está doente, não é? Então, enquanto não é essa dose mínima, não há manifestação de sinais e sintomas. Então não há categoricamente uma doença, né? Então é necessário uma dose mínima. Então é preciso do contato, da infecção, é preciso de uma dose mínima, é preciso que eu não tenha, melhor dizendo, susceptibilidade, quer dizer, genética, né? É necessário que eu seja susceptível, sensível à presença daquele vírus. A presença daquele vírus ou daquela bactéria em dose mínima. Porque se eu for susceptível, eu tive o contato, mas não existe as partículas virais em dose mínima, eu não vou ficar doente, não vou manifestar sinais e sintomas, né? Então, por exemplo, como é que é o tratamento da AIDS? Assim, fechando rapidamente, porque eu sei que já falou, né? Foi avisar disso. A ideia é o quê? Diminuir a carga viral. Porque é a carga viral que leva o indivíduo a sofrer, ou seja, apresentar sinais e sintomas. Então, basicamente, os coquetéis aí, para o tratamento de AIDS, é para quê? Para diminuir a carga viral. Qualquer doença vai ser mais grave, se for uma doença infecciosa, à medida que o indivíduo tenha mais vírus ou bactéria para aquela doença. Certo? Então tá.
ardência ou coceira, né? Então, por exemplo, um indivíduo que vai urinar, está ardendo muito, isso pode ser gonorreia, né? Ou tá uma coceira grande, né? Uma coceira intensa, que a gente chama de prurido. Então, essas coceiras pode ser uma doença por fungo, né? Pode ser por bactéria, pode ser uma doença. É um sinal de que alguma coisa ali está errada, não é? Tanto a ardência, o ardor no momento, por exemplo, de urinar, né? Ou mesmo a ereção, né? Às vezes o indivíduo está com o pênis ereto mais do que o costume, né? Pode ser por causa disso, porque a ardência é um estímulo para a ereção. Não existe até homens que tentam. Antes do Viagra existia isso, alguns homens tentavam usar essa estratégia, né? O efeito colateral para poder servir de um efeito colateral, né? Hoje não precisa mais, não é? Dor e mal-estar, né? Dor de queimação, dor de ardência, também está associado a doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Por exemplo, no caso de hepatite mesmo, o indivíduo pode sentir dor, né? Em outros casos também acontece de dor e mal-estar, né? No caso de hepatite também o indivíduo vai sentir um mal-estar, porque o fígado é o maior laboratório do corpo humano, né? Ele pode ter um mal-estar por causa disso. Haja vista aí quando a gente tem dengue, por exemplo, o mal-estar que a gente apresenta, embora dengue não seja sexualmente transmissível, né? Quais as consequências das DSTs? Quando não tratadas adequadamente, as DSTs podem causar sérias complicações. Esterilidade no homem e na mulher. Esterilidade é não ter, é não conseguir ter filho, né? Diferente de infertilidade, que é a dificuldade para ter um filho. Inflamação nos órgãos genitais do homem, podendo levar à impotência sexual, né? Inflamação no útero, nas tubas uterinas e ovários, e aquilo pode ficar por longo tempo, né? Porque a inflamação é um processo que não tem que vir acompanhado de febre. Então você pode ficar com aquela inflamação muito tempo, e nem necessariamente a inflamação tem que vir acompanhada de dor. A dor, sim, vem acompanhada de inflamação. Tem 3 tipos de dor. Uma delas vem acompanhada de inflamação, mas a inflamação não tem necessariamente que vir acompanhada nem de febre e nem de dor. Então pode ficar silencioso, aquela inflamação silenciosa, né? Outra coisa, aumenta as chances de alguns tipos de câncer, né? Como por exemplo, câncer do colo de útero e no pênis, né? O tecido epitelial é um tecido de alta renovação, ele é muito renovável, né? Cada vez que isso acontece, as nossas células elas têm um limite de reprodução, certo? De forma que, à medida que uma célula vai reproduzindo, alguns defeitos são inevitáveis, e aquilo vai acumulando nas células filhas. E é o acúmulo desses defeitos que acaba desaguando, depois de um passar de tempo bem grande, desaguando em câncer. Então a gente poderia dizer que o câncer é uma somatória de acúmulo desses defeitos gerados pela própria divisão celular. E quando tem uma infecção, uma inflamação, a inflamação, por um lado, ela é positiva, porque ela é uma maneira de restaurar o tecido inflamado, lesado, né? E aí então há uma troca das células no lugar da lesão, né? Células novas entram no lugar das velhas, das que foram lesadas, sabe? Então, por isso que facilita alguns tipos de cânceres. Nascimento do bebê antes do tempo, ou com defeito no corpo, ou até mesmo sua morte no útero, né? Então, essas doenças, algumas dessas doenças,
por exemplo, alguns vírus, como o HIV mesmo, embora numa frequência muito pequena, mas eles conseguem ultrapassar a barreira que tem lá, a placenta, né? Antigamente a gente pensava que a placenta era super protetora, né? Então ela é protetora, mas não tanto quanto a gente pensava, né? Então várias bactérias, vírus, inclusive drogas, conseguem penetrar e ter contato com o feto. Como tratar DST? Tem que procurar um profissional, mesmo um médico de preferência até da própria área, né, um infectologista de preferência, para que haja um tratamento eficiente da primeira vez, né? Porque quando eu tomo, por exemplo, nesse caso aí de bactéria, protozoário, o que mata isso? Antibiótico e biocida, né? Se eu tomar um antibiótico mal receitado, né, se for bactéria, por exemplo, elas têm uma facilidade, vai existir uma facilidade, não delas ficarem resistentes, mas de selecionar elas, né? Existe uma coisa muito errada, que é cobrado muito a nível de segundo grau, né? Que a gente fala assim, ó, as bactérias adquirem resistência, né? Mas, no geral, elas não adquirem, elas já tinham. Aí quando você coloca uma coisa no meio onde elas estão, aquele evento ali seleciona as que já eram resistentes. Por exemplo, nós, humanos, nós não temos como ficar resistente. Por quê? Porque isso é algo genético, né? Estava ou não na sua genética. Então nós não temos como ficar resistente. Bactéria pode ficar resistente, porque a bactéria pode pegar DNA do meio e incorporar. Nós pegamos DNA do meio, mas não incorporamos, né? Não é mesmo? A gente pega DNA do meio, mas não incorporamos. Por exemplo, tudo que a gente come tem DNA, praticamente tudo, né? E DNA é DNA, não existe diferença entre DNA, né? Quando alguém compra um shampoo com DNA vegetal, se fosse com DNA de barata, não tinha diferença nenhuma. A diferença só pode ser na sequência, né? Certo? Por isso que não dá para detectar o HIV quando ele está num ciclo chamado ciclo lisogênico. Por quê? Porque o material genético dele está inserido no nosso, e DNA é DNA. DNA é o quê? É nucleotídeo, timina, adenina, citosina, guanina. Todo ser vivo tem no seu DNA esses 4 nucleotídeos. Então não tem como. Então o vírus, por exemplo, não só o vírus, qualquer vírus que a gente está citando aqui, ele tem 2 ciclos. O ciclo lítico, que produz o vírus inteiro, né, e a célula rompe, ou não, e o vírus sai, vai infectar novas células, e o ciclo lisogênico, e neste não tem rompimento de célula. No ciclo lisogênico, o vírus injeta o material genético dele, DNA ou RNA, no nosso DNA. E aquele DNA viral no nosso DNA pode manifestar a qualquer momento. Certo? Principais DSTs: condiloma acuminado, os sinais aí são verrugas, né? Verrugas na glande do pênis, principalmente, ou então na vulva, tá? Tricomoníase é por um protozoário, né? Aqui é bactéria, aqui é um protozoário, tá? E leva ao corrimento que a gente falou, né? Amarelo ou esverdeado, com prurido, né? Que é uma coceira intensa, dor no ato sexual, e com aquele cheiro característico que a gente falou. E ele também é espumoso, é bolhoso, né? É um corrimento bolhoso, tem bolhas nele, e tem um cheiro característico de peixe podre. Quando vai fazer tratamento de tricomoníase, tem que tratar o ombro, os parceiros.
o homem e a mulher, né? Porque se trata só a mulher, o homem continua contaminado, né? Então tem que tratar os dois. Por exemplo, que jeito vai ser o tratamento? Vai ser num dia só? Então os dois tomam lá, por exemplo, 2 miligramas de metronidazol, né? Ou então tome em 7 dias, né? Aí depende, o médico que vai calcular isso aí, se é numa dose ou se é em uma semana, né? Certo? Mas de qualquer maneira, a dose é isso, é 2 miligramas. Né? A sífilis, né? Conhecida por Lewis também, né? Que é também por uma bactéria, Treponema pallidum, tá? É uma ferida indolor. Quer dizer, você diz, não tem nada não, ferida nem doer, não dói, né? Indolor nos órgãos genitais, acompanhada de íngua, né? Aqueles caroços, principalmente em articulações, na virilha, por exemplo, na região rural, onde aparecem essas ínguas, ou em outro lugar do corpo. Os sintomas surgem de 1 a 12 semanas após o contágio. Não é que surge, pode surgir, né? E outra coisa que a gente tem que separar, e que não é separado, é a diferença entre parasitismo e parasitose. Parasitismo é uma interação entre 2 seres vivos de espécie diferente, em que um parasito vive às custas do hospedeiro. Isso não é doença. Isso não é doença. A parasitose é quando, nesse parasitismo, começa a haver um desequilíbrio, né? Ou seja, como poderia ser esse desequilíbrio? O parasito multiplicou demais, reproduziu demais, e agora isso está produzindo ácidos, gás, alguma substância onde ele fica, no corpo humano, que está fazendo o paciente a manifestar algum sinal e sintoma. Então aí o paciente apresentando sinal e sintoma, um médico, um especialista pode detectar isso como um quadro de uma doença, né? E aí então vai receitar um medicamento para matar esse agente. Então não há, né, uma intenção do parasito em fazer o hospedeiro ficar doente. Porque o que ele ganha com isso? A casa dele, o carro dele, ele não ganha, né? Então por isso é que dificilmente nós vamos ouvir falar de medicamento para o vírus ébola ou ebola, porque ele é um vírus muito pouco perigoso. E olha só porque ele é pouco perigoso, porque ele mata rápido demais. Ele é pouco perigoso, porque matando rápido demais, ele não prolifera, ele não contamina a gente demais, igual o HIV, que você pode conviver com ele 40 anos hoje. E muitas das vezes sem sintoma. O HIV, na verdade, ele ainda ele é um cortinado, né, que nós estamos nadando nas informações das doenças farmacêuticas, né? Então ele ainda é uma cortina para ser revelada, né? Na África, por exemplo, quem tem tuberculose tem AIDS, em alguns lugares da África. Então o HIV é uma história muito interessante desde a sua origem, né? Quando o americano e o francês lá brigaram por uma disputa, por um prêmio, para ver quem é que ficava com a descoberta do HIV, né? E isso levou 10 anos. Então, de lá para cá, a história E também o fato de encontrar o HIV em 1972, por aí, né? Já foi encontrado em múmias bem anteriormente, né? E esse vírus, ele é encontrado em macacos, que a gente chama de CIV, né? S-I-V, símios. Então, o vírus da imunodeficiência simiesca, e é praticamente o mesmo quando você compara RNA. O WAVE é o vírus da imunodeficiência equina. FIV, vírus da imunodeficiência felina, são tudo genoma muito semelhante, né? Sabe?
Existe